Você está no início da sua jornada cristã. Talvez você ainda tenha muitas dúvidas. Você talvez acompanhe alguns vídeos, talvez você leia um material aqui e outro ali, mas o que de fato acontece agora? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou tentar te trazer o máximo de esclarecimento possível que você precisa para continuar na sua caminhada. É muito comum que no início da nossa vida cristã a gente tenha chegado aqui por conta de problemas, por conta de situações adversas, de perdas, talvez de momentos tristes na nossa vida. E talvez alguém falou para você que conhecer a Cristo podia transformar a sua vida. Você aceitou Jesus, você entregou sua vida para Ele e agora você está caminhando. O que a gente precisa saber a partir desse momento? Quais as promessas de Cristo para a nossa vida? Cristo, Ele não nos promete que nós teremos uma vida repleta de dinheiro, repleta de sucesso, ou então que nós alcançaremos todas as coisas que nós desejamos. E talvez que a situação pela qual encontramos Ele aconteça conforme a nossa vontade. Nada disso tem base bíblica. O que a gente pode esperar? O que está na palavra de Deus. E é aí que a gente vai entender que Jesus, Ele promete que vai estar conosco todos os dias. E esse é o maior alívio que a gente pode ter na nossa vida. Jesus, Ele suportou um fardo que nenhum de nós conseguiria. Meu pastor, ele costuma falar, Jesus não morreu no meu lugar, porque se eu tivesse no lugar dele, nada do que aconteceu através do seu sacrifício teria acontecido. Cristo morreu por mim, para que eu tivesse acesso à salvação. O que a gente precisa entender é que a primeira grande promessa de Jesus Cristo é que Ele está disposto a carregar o nosso fardo, a carregar os nossos pesos, se for preciso nos carregar no colo. E é aí que a gente precisa enxergar que muitas vezes esses fardos são colocados nas nossas costas por nós mesmos. Que a gente consiga olhar para o Senhor e dar esse passo de entrega, esse passo como um pedido de socorro talvez, para que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada. O segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega a Deus se não for através dEle, única e somente através dEle. E é aqui que muitas vezes a gente negligencia aquilo que a gente chama de idolatria. E a idolatria, ela muitas vezes é narrada como imagens, como a gente adorar uma estátua, alguma coisa do tipo. Ídolos de barro, ídolos feitos por mãos humanas, como a palavra de Deus fala. Mas esse conceito ele é muito mais amplo. E tudo aquilo que a gente coloca como poderoso, como um amuleto, como algum tipo de superstição, com um poder que nós não entendemos, nós estamos idolatrando. Tudo aquilo que domina o nosso coração e talvez assuma um papel que quem deveria assumir fosse Jesus, a gente está praticando de idolatria. Então esse é um outro ponto que nós temos que cuidar. Idolatrar coisas, idolatrar pessoas, idolatrar objetos, idolatrar muitas vezes até conquistas. E muitas vezes, vou ser um pouco polêmico aqui, tem muita gente que idolatra os próprios bichinhos dentro de casa. Terceiro ponto que a gente precisa entender, a nossa vida, a partir desse momento, ela não se torna mais fácil, mas ela se torna mais leve. E aqui a gente precisa entender que nós continuaremos tendo adversidades, nós continuaremos tendo momentos difíceis, nós continuaremos tendo coisas indo contra aos nossos conceitos de perfeição. O que nós precisamos entender ao olhar para a palavra de Deus? Que Jesus venceu todas as coisas. E Ele nos dá a promessa de que quando olhamos para Ele, confiamos nele, entregamos o nosso caminho, também conseguiremos sair vitoriosos disso.
Tem uma passagem que me chama muito a atenção, que o apóstolo Paulo, ser humano, homem como nós, ele fala que ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágios, ele foi para a prisão, ele passou fome. Em todas essas adversidades, nenhuma delas foi capaz de tirar as promessas que Deus tinha para ele, de desviar o seu coração do foco que era Cristo. Paulo, ele era homem como nós, que fez grandes feitos. E se ele conseguiu, a palavra de Deus vai mostrar que a gente também consegue. O apóstolo Paulo, ele também na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar no finalzinho, nos versículos 35 a 39, se não me falha a memória, que em tudo, que somos como ovelhas num matador todos os dias. Então estamos aqui dispostos para morrer, prontos para sofrer, mas o que seria capaz de nos separar do amor de Cristo? E nada é capaz de nos separar desse amor. Um amor todo-poderoso, um amor incondicional, um amor que negou a si mesmo e sofreu uma morte, e uma morte mais pesada que tinha. Então, que você possa entender que a partir de agora, na sua caminhada cristã, você precisa ter os seus olhos voltados ao Senhor, você precisa ter o seu coração preparado para que os problemas e as adversidades que você já superou e já enfrentou, eles talvez possam se repetir, mas que a partir desse momento, tendo Cristo na sua vida, você pode ser preenchido de uma paz que excede todo entendimento. E essa também é uma das promessas na palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite, né? Independente do horário que você esteja ouvindo, que você consiga clamar ao Senhor, clamar por essa paz, clamar pelos próximos passos e clamar principalmente pela revelação do Espírito Santo na sua vida. Para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Mas que acima de tudo, meus irmãos, não venhamos a negligenciar a nossa comunhão com Deus, dada através de um relacionamento, oração e leitura da palavra como base e alicerce desse relacionamento. Que você possa olhar para a sua vida, para o seu íntimo e entender que mais importante de tudo, o principal que Deus quer de nós é o nosso coração. Então, entrega o seu coração ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, um grande abraço.